Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês quais são os tipos de segurados do INSS, quem são e quais os benefícios. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, eu vou fazer 3 pedidos para você. Primeiro, se inscreva no nosso canal. Segundo, curta esse vídeo. E terceiro, ative o sininho com as notificações para que você receba mais vídeos sobre conteúdos previdenciários. Voltando à nossa primeira pergunta. Quais são os tipos de segurados do INSS? Bom, segurados do INSS nós temos 2 tipos. Nós temos os segurados obrigatórios e nós temos os segurados facultativos. E quem são esses segurados obrigatórios? De uma maneira geral, esses segurados obrigatórios, eles são os empregados. E quando eu falo de empregados, vamos pensar aqui sempre na questão da CLT. Esse empregado, ele pode ser tanto urbano, como ele pode ser rural. Independe. Você viu aquela pessoa que tem a CTPS, sua carteira de trabalho assinada, ele é um empregado obrigatório, não tem como ele não contribuir. A empresa retém um percentual do salário do funcionário e a empresa também contribui com outra parte. Essa obrigação é da empresa de fazer. Quem mais é segurado obrigatório? Além dos empregados, como eu já disse anteriormente, rural ou urbano, vamos pensar também naquela pessoa que tem os trabalhos de forma intermitente, que às vezes vão fazer uma safra, que trabalham no final do ano, em épocas de Natal, muitos contratos são realizados. Essas pessoas que trabalham nesses períodos, eles são obrigatoriamente segurados obrigatórios. Além disso, temos outros exemplos de segurados obrigatórios, tais como uma pessoa que trabalha por contrato para um órgão público. Ele não é servidor público e ele é obrigatório. Deve ser feita essa contribuição junto ao INSS. Além dos empregados que eu já citei antes, nós temos também a figura do empregado doméstico. E o empregado doméstico às vezes se confunde, né? Muitas vezes as pessoas acham que o empregado doméstico é somente a funcionária do lar que cuida das casas. Mas não, babá é um empregado doméstico, o motorista pode ser um empregado doméstico. Se você contrata um motorista, aonde ele vai ter como função levar você, sua esposa, seus filhos, seus familiares para qualquer lugar que precise, ele é enquadrado como um funcionário doméstico. Além disso, nós também temos os trabalhadores avulsos, que também são considerados segurados obrigatórios. E quem seria o avulso? Um exemplo de um trabalhador avulso são aqueles agentes portuários, que trabalham nos portos para fazer carga e descarga de produtos, mercadorias que chegam. E, para finalizar, nós temos também os contribuintes individuais. E eu dou aqui como exemplos de contribuintes individuais, eu vou falar do garimpeiro, daquela pessoa que trabalha na feira, o feirante, que vende produtos, ele também é um contribuinte individual, ele obrigatoriamente tem que fazer as suas contribuições, o empresário, o profissional liberal. O profissional liberal, ele recebe renda durante o período do mês, ele sempre tem que fazer a sua contribuição. Às vezes não fazem, mas é obrigatório, ele deve fazer essas contribuições. Esses são os segurados obrigatórios do INSS. Mas tem uma outra classe, como eu disse no início do nosso vídeo, que são os segurados facultativos. E quem são esses segurados facultativos? Por que que eles são facultativos? São facultativos porque eles não precisam fazer as contribuições mensais. Eles não são obrigados, mas se eles quiserem ter o direito, os benefícios do INSS, da nossa Previdência Social, eles devem fazer essa contribuição mês a mês. E aqui eu venho citar para vocês alguns exemplos para ilustrar essa figura do contribuinte facultativo. Pensem comigo. Uma pessoa tem o seu pai, tem a sua mãe, e esse casal tinha muito patrimônio, imóveis por várias cidades do Brasil, e eles vêm a falecer, tanto o pai como a mãe. Mas o patrimônio ficou. E deixaram um filho maior de idade ou menor de idade, mas esse filho vive da renda desses imóveis. Esse filho, ele não trabalha. Então, ele que não trabalha, não gera renda, mas ele tem um patrimônio que ele proporciona uma renda mensal. Ele pode pegar e fazer o seguinte: quero ser segurado da Previdência Social. Ele vai lá e paga como segurado facultativo, todo mês.
com base na renda que ele recebeu dos aluguéis. Outro exemplo interessante que eu vou dar aqui, vamos pensar um funcionário que ele trabalhava numa grande empresa, ele tinha uma remuneração muito elevada e ao passar de 20 anos, ele sempre ficou investindo na bolsa de valores, comprando ações, comprando fundos de investimentos imobiliários e com o passar do tempo, ele fala o seguinte, não, eu não preciso mais trabalhar, a renda que é gerada para mim mês a mês dos meus investimentos já é suficiente, então ele não trabalha mais. Olha só, ele era um segurado obrigatório no momento que ele trabalhava para essa empresa. Hoje ele não trabalha mais e vive somente de renda. Ele vai fazer o quê? Ele vai passar a pagar mensalmente de forma facultativa, como um contribuinte facultativo para o INSS, para que ele possa garantir todos os benefícios que o INSS pode dispor para ele. E um exemplo para finalizar sobre os facultativos, eu vou falar da dona de casa. O marido trabalha, quando eu falo dona de casa, pode ser o dono de casa também. O marido trabalha e a esposa não, cuida do lar, cuida dos filhos, cuida da casa, de uma maneira geral. E o marido vai lá e paga de forma facultativa essas contribuições para a sua esposa, tá? Nesse momento, essa mulher, essa dona de casa, ela está contribuindo de forma facultativa, porque ela não tem um trabalho propriamente dito, ela cuida do lar, ela cuida da casa e o marido faz as contribuições dela. Nesse momento, ela é uma contribuinte facultativa e passará a ter também todos os direitos que a Previdência disponibiliza para o seu segurado. E retomo aqui a nossa terceira pergunta. E quais são os benefícios de você ser segurado da Previdência Social? Entre os benefícios que você vai ter, eu vou citar que quando você completar a idade, você vai poder se aposentar. E dependendo do valor das contribuições que você fez para a Previdência, você vai receber um benefício durante todo o resto da sua vida. Quer ver mais benefícios? Mas você veio a faltar, mas você deixou filhos menores de idade, você deixou o seu cônjuge. Então, essa aposentadoria que você recebia, ela vai poder ser transferida para os seus beneficiários, seus filhos ou o seu cônjuge. Há situações que pode ser que esse benefício, essa pensão, ela seja revertida em favor do seu pai, da sua mãe, mas é uma situação à parte que eu prefiro falar em um outro vídeo de forma mais detalhada. Benefícios que você terá direito, você está trabalhando e teve um acidente, se machucou e por conta disso vai ficar um período impossibilitado de trabalhar. Nós estamos falando que você vai poder receber um auxílio-doença e, quiçá, dependendo da lesão que você teve, você vai poder se aposentar até de forma permanente. Aí eu estou falando de uma aposentadoria por invalidez, onde a pessoa, infelizmente, não vai mais conseguir retomar suas atividades. Que é outro exemplo de benefício? Você pode vir a receber um auxílio-acidente, onde você teve um acidente e você pode voltar ao seu trabalho, mas você vai ter limitações ao retornar ao seu trabalho. Por conta disso, você passaria a receber um auxílio-acidente. Enfim, todos os benefícios disponibilizados pela Previdência Social, pelo INSS, estarão à sua disposição, desde que você seja, como eu já disse, um segurado obrigatório ou um segurado facultativo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e, como eu já pedi no início, curta o vídeo, comente, faça perguntas que nós iremos responder. Até mais!